Boa noite a todos. Vai começar agora a atividade 6C do Fórum, né, onde foi pedido para a gente apresentar para os nossos alunos um dos 3 vídeos que foram ofertados e, a partir daí, começar uma discussão aqui no Teams, né? Nessa reunião aqui que nós estamos fazendo enquanto professores. Eu sou o professor João Roberto, sou professor da Rede Pública de Santo André. Pedi que meus colegas se apresentem também. Boa noite, colegas. Professor Cláudio, estou aqui atendo a rede de Santo André e São Bernardo aqui em São Paulo. Atendo, como eu já falei em outras oportunidades, desde o ensino infantil até o Fundamental 1. Boa noite a todos, eu sou o Victor também, trabalho aqui na rede de Santo André, tenho 2 cargos e estou somente no ensino fundamental 1, infantil e ensino fundamental 1. Obrigado, gente. Nessa semana, onde estamos trabalhando um pouquinho a questões de gêneros na educação física, tivemos a oportunidade de fazer algumas atividades, e entre uma delas, essa que nós vamos apresentar agora. Cláudio, você queria contar um pouquinho como foi a experiência lá de apresentar o vídeo para as crianças em São Bernardo, e a partir daí a gente começa um bate-papo? Sim, vamos lá. Foi uma experiência bastante interessante. Tivemos 3 vídeos propostos, nós assistimos e definimos pelo primeiro vídeo. Foi mais interessante para a gente, todos foram interessantes, só que, dado a idade das crianças que a gente atende, o vídeo 1, como ele é um pouquinho menor e o impacto dele visual é bastante interessante, a gente optou pelo primeiro vídeo, que é o Invisible Players. Como que a gente decidiu? Resolvemos colocar o 5º ano para assistir, porque ia ser um pouco mais fácil deles tentarem externar os seus sentimentos. Selecionei uma das turmas do 5º ano, coloquei o vídeo para eles, assim como pede na proposta, não falei o que seria. Apenas durante o vídeo, eu dei algumas explicações, como o vídeo tinha algumas legendas, e para eles apenas compreenderem o raciocínio do vídeo. Após o vídeo, eu pude ficar observando as expressões deles durante a gravação e comecei algum tempinho para que eles, de cara, já expressassem o que sentiram através da vivência de assistir aquele vídeo. A gente, de primeiro momento, não entrou com questões diretamente, a gente não levantou, apenas deixamos fluir a conversa. E eles, naquele primeiro momento, já mostraram que queriam falar, que queriam comentar, queriam colocar para fora tudo que sentiram ali. Dali, depois de um tempo, após colher bastante as informações, e isso foi encorajando os outros, vocês devem ter tido essa mesma experiência, quando um começa a falar, depois o outro quer colocar também. E a minha primeira impressão, que é interessante, para o 5º ano em específico, eles gostam muito de trazer experiências próprias. Eles começam a linkar com sentimentos que eles tiveram na escola, com um colega, e daí por diante, a gente levantou 3 questões, de forma simples, mas que tivesse dentro desse contexto, desse debate sobre essa divisão de gêneros, essa desigualdade. Decidimos por essas 3 questões, de forma simples, assim, mais sucinta, para que facilitasse com que eles conseguissem colocar as suas opiniões. A gente levantou uma questão sobre se algum deles já tinha vivenciado alguma experiência de alguma menina ter ficado do lado de fora, de alguma experiência, seja de brincadeira, seja de esporte, pelo fato de ser menina. A gente levantou hipóteses de por que eles achavam que isso realmente acontecia, e depois de ouvir bastante cada um deles, todo mundo colocou um pouquinho da sua opinião, a gente levantou uma questão do que nós poderíamos fazer dali em diante, depois do nosso entendimento ali no vídeo, de como poderíamos melhorar essa situação, como a gente poderia equilibrar essa questão de gêneros na escola. Então, foi uma experiência bastante interessante. Eu pretendo, mesmo a parte aqui, depois do nossa tarefa, replicar isso com outras turmas, porque eu achei bastante válido. Quer comentar, João? Aí a gente assistiu os vídeos e agora vamos concatenar um pouco das ideias, das impressões que nós tivemos aqui. Quer comentar, João? Legal, Pro. Eu vendo os vídeos das crianças, as expressões das crianças, eu até pensei em posteriormente apresentar para os professores também, né? Porque você vê que é uma invisibilidade que as próprias meninas
elas não, nenhuma delas, elas apontaram garotas como atletas, né? Eles reconhecem, é algo que é construído culturalmente e a gente simplesmente aceita, né? Elas aceitam essa questão dos atletas serem homens, essa representatividade masculina. E eu, olhando para tudo isso, eu pensava assim, a escola é um local de debate, ela é esse local de reflexão, ela é esse local de desconstrução, porque eu João, proponho que as crianças, às vezes... Tá gravando? está assim, aqui deu uma picotadinha. Se você puder só retomar esse pensamento. Tá. Durante as minhas atividades, eu proponho, às vezes, que as crianças, elas escolham o time, né? É Sim. claro, eu sempre peço que elas tenham essa preocupação de escolher uma equipe mista. E as próprias crianças, elas escolhem, os meninos escolhem um grupo de meninos e as meninas escolhem grupos de meninas. Então, elas fazem essa divisão. E um dos artigos lá, ele falava sobre a construção das masculinidades. Então, você vê que os meninos, a todo momento, eles têm atitudes para se manter uma identidade de menino, né? Eles querem ser vistos como os mais fortes, e eles se juntam enquanto meninos, e eles excluem as meninas. E as meninas, talvez também nesse ímpeto de querer ter a sua identidade preservada, elas se juntam como meninas, mas aí não há o respeito, né? Porque, na verdade, um tem que olhar para o outro, reconhecer as diferenças, porque somos seres, somos indivíduos em desenvolvimento e somos diferentes, mas respeitar o outro, né? Sim, realmente. Geralmente, quando acontece isso, essa divisão, por qualquer motivo, geralmente eu faço uma divisão mais direcionada. Eu vou buscando várias formas diferentes de deixar misto. Em algum momento eu deixo eles escolherem, né? Mas eu uso aplicativo, eu coloco assim, ó, escolhe um menino, depois uma menina, para ficando misto. Inclusive na questão de habilidade. E eu percebo que geralmente quando eles se separam, antes de ser proposta a atividade, já começa aquela tensão entre os grupos, né? Masculino e feminino. E eu reparo mais isso assim, do quarto ano para frente. Parece que eles vão construindo essa ideia, né? Talvez na experiência de casa, no seio familiar, e vão construindo. No infantil, por exemplo, eu não percebo tanto isso. Primeiro e segundo começa ali, mas quarto e quinta parece que começa a ficar mais tenso e mais denso isso, né? O Vitor atende infantil também. Você percebe isso, essa diferença, Vitor, do infantil Sim, até com o certeza. quinto? Então, na minha escola, a gente tem jogos escolares. E a gente pecou, não tem jeito. A gente pecou, por isso que a gente está estudando agora. E a gente fazia o treinamento dividido. Meninos de um lado, meninas do outro, cara. Inclusive, eu passei também um vídeo lá para as crianças e tomei um puxão de orelha. Porque eu não pensava nisso. Eu não pensava, eu fiz até inconscientemente. O que acontece? As aulas, eu sempre procuro deixar tudo misto, tudo diversificado, as meninas participando, eu sempre procuro. Mas tem uma aula no mês, cara. Uma aula que eu deixo eles uns 40 minutinhos livres. E foi um pecado que eu fiz e eles me puxaram a orelha. Não teve jeito. Eles falaram, você também faz isso. Eu falei, o quê? Na última aula do mês que eu deixo eles um pouquinho livre, o que eu faço, cara? Meninos de um lado, meninas do outro. Já induz essa fazia, na verdade, né? Agora eu não farei mais. Então, eu também, infelizmente, acabei contribuindo. Aí, nos primeiros anos, no inicial, eles não fazem isso. Então, eles brincam, eles fazem o que eles querem, os dois juntos. Mas aí eu, inconscientemente, nos anos finais, acabei fazendo esse pecado aí, infelizmente. Sim. É nesse ponto mesmo que você falou. Agora que você trouxe essa clareza, é realmente isso. Onde eu mais noto é nesse momento livre. O infantil, a gente sempre tem esse momentinho da recompensa ou de algum combinado de ficar livre. E o infantil, eles se misturam, brincam tudo junto, os primeiros anos, e no quinto que realmente começa a acontecer essa tensão. E a gente vai aprendendo com as experiências, né? Tentando não direcionar isso. Por isso que o vídeo foi bastante interessante. Nas questões, eles não têm, acho que eles não têm tanto repertório assim para conseguir falar o que estão sentindo. Deu para perceber no vídeo, a gente estava comentando aqui por fora antes de começar a gravar,
as caras, as bocas que eles fizeram, assim, dava para ver que tinha aquele sentimento ali, só que eles ainda não conseguem expressar de forma significativa em palavras, eles não têm noção do alcance, tanto que eles ficam trazendo bastante experiência própria. Mas tem alguns comentários ali que a gente viu, né, Vitor? A gente viu umas coisinhas ali que já tem um pensamento um pouquinho mais avançado. Inclusive, eu queria trazer aqui para a discussão, tinha uma menina que, no contexto, todo mundo falou que os meninos deveriam respeitar, que os meninos deveriam colaborar com as meninas, que deveriam chamá-las para participar, mas tem um comentário muito interessante de uma menina que ela falou: bom, mas as meninas também têm que querer participar, né, professor? Porque você traz atividade e as meninas não querem. Eu achei super, super interessante ela colocar isso, que as meninas, às vezes, por elas mesmas, elas já não quer se colocar naquela situação de jogo por algum preconceito, por algum medo, como algumas falaram, de talvez se machucar. E Eu eu acho que achei até bastante interessante a fala dela. eu acho que até é uma questão de representatividade, né? Quando você Sim, vê atletas que nem hoje você vê no futebol feminino, por exemplo, no Brasil, a gente tem um timaço de meninas, né? Você vê as finais do campeonato, por mais que eles focam mais nas finais, isso já incentiva as meninas também a quererem jogar, né? Então você vê que também tem uma questão da mídia, né? A mídia ela Sim. promove esse favorecimento do esporte masculino, né? Futebol, você só vê futebol masculino. Agora que começa a se divulgar um pouquinho o futebol feminino. Então, quando se tem essa representatividade também, essa menina ela sente que é espaço dela também, né? sim, Aquele momento do vídeo onde você pede para correr igual no outro vídeo que o rapaz pede para correr igual a menina. Isso é estereótipo, né? Isso é algo que foi construído e as meninas por muito tempo aceitaram. Então, esse desconstruir isso é também se ver representado. Quando você vê a Marta, que já ganhou muito mais títulos que o Neymar, né? E representa uma identidade feminina no futebol, muitas meninas olham para ela e falam: Meu, eu quero ser igual a Marta, né? E uma pergunta que eu fiz para os meus alunos numa roda de conversa: e por que a Marta não ganha igual ao Neymar? Se ela tem até mais títulos que o Neymar, né? Por que ela não ganha igual a ele? Já foi considerada a melhor do mundo e o Neymar foi. E por que ela não ganha tanto igual a ele? Então você vê que quando a gente fala dessa questão de gênero, a ideia do patriarcado é algo que vem de fora da escola para dentro da escola. Tem famílias em que essas crianças elas veem o machismo presente dentro de casa. E aí Sim. ela chega dentro de casa e ela reproduz muito isso, né? É aquela ideia do menino joga futebol, a menina vôlei, né? O menino não pode fazer balé, né? A menina não pode lutar. E quando, na verdade, a educação física, essa questão de gênero, a gente vem para desconstruir isso, né? O menino pode sim fazer o balé, a menina pode lutar, né? Por que não ter essa prática, né? sim. Até o Vitor tinha comentado de um dos meninos lá que falou do... Ah, professor, é que eu acho que isso acontece porque lembra como antigamente mulher tinha que ficar no fogão, tinha que ficar lavando. Ele trouxe essa fala e foi muito legal. Que ele falou: então ele teve um entender de que isso já vem, né, da forma que vem trabalhado, né? Ele já entendeu que talvez isso que a gente esteja vivendo hoje foi porque já vem com essa imagem, com essa construção e como você colocou, né? A criança às vezes a gente traz uma experiência para ela na escola e chega em casa ela vê isso de forma invertida, né? Sim, Aquela coisa de o pai manda, a mãe fica na cozinha. E aqui ainda, como a gente estava conversando, eu acho que um dos caminhos que, pela nossa visão aqui, é interessante é essa diversificação dos conteúdos. A gente sempre fala de trazer a maior diversidade de conteúdo possível por vários motivos. E nesse caso, quando a gente traz esportes diferentes, por exemplo, querendo ou não, a gente já tem essa cultura do futebol masculino, do vôlei feminino. Quando você traz eu sempre costumo falar, né? Quando você traz um frisbee, quando você traz um golfe, eles não conseguem conectar com o sim. atleta diretamente. Então, é de menino ou é de menina? Eu acho isso muito legal. É por isso que a gente estava falando daqueles esportes diferentes que a gente trabalha na escola. Isso é bem interessante.
Sim. O Vitor falou que traz experiências diferentes também, né? Traz alguns esportes que não é comum trabalhado. Você percebe que equaliza um pouco os meninos e as meninas? Sim, então, na minha escola a gente trabalha skate, trabalha outras atividades, e por ser um CESA, eles têm atividades extracurriculares. Inclusive tem o balé. E sempre no início da aula, eu sempre faço alongamento e sempre peço para alguma criança fazer esse alongamento. E aí, esses dias veio uma menina e ela faz o balé. Inclusive, eu coloquei lá na atividade passada, o desenho dessa menina, que ela representou lá o esporte como o balé. E ela foi fazer o alongamento. E foi muito engraçado, porque vários dos alongamentos que ela passou é do balé. E os meninos não estavam acreditando. Ah, mas ponte é do balé? Ah, mas fazer velha é de balé? Ah, mas fazer esse tipo de coisa é de balé? Eu falei, sim, é do balé e vocês também conseguem reproduzir. E aí eles foram tendo um entendimento um pouco maior. Mas essa questão da construção, isso vem de fora. Isso que nem o João falou, isso é algo cultural. Infelizmente, o menino é visto que ele não pode fazer o balé. Tem o balé na escola, é disponível para todos, mas nenhum menino tem interesse, só as meninas, infelizmente. Sim. Eu acho que a gente conseguiu colocar todas as ideias aqui. A gente está com 30 minutos de gravação. A gente vai longe nessa conversa, hein? Porque eu acho que se deixar isso aqui vai mais do que deveria, porque tem muito assunto. Eu só queria agradecer aqui aos meus colegas pela experiência, pela própria universidade, pela faculdade, né? Pelo proporcionar essa experiência para a gente, que foi bem interessante. Então, é só o meu obrigado para todo mundo aqui. E vale a pena a gente trabalhar esse assunto. Eu também queria agradecer aí o empenho de vocês aí, a troca que é sempre rica, né? A gente já está se acostumando a viajar trocando essas experiências e tem sido muito bom. E que, como o Vitor falou, né? Às vezes a gente começa a perceber práticas que a gente tinha inconscientemente. E a gente também faz parte desse processo de desconstrução, né? Então, também gostaria de agradecer. E muita coisa que eu realmente fazia errado, eu estou vendo agora, essa questão agora de gênero, porque eu sempre falei, não, eu não faço isso, eu não faço isso. E agora as crianças puxaram a minha orelha e falou, realmente, você faz. Pouquinhozinho, mas você pisou na bola. Mas é bom esse start, né? Essa provocação. Porque sem isso também a gente não evolui, né? É isso aí. Então a gente encerra por aqui e vai ser postado lá no Fórum 6C e a gente conta aí com as considerações de vocês aí. Forte abraço a todos. Abraço. Falou.